1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ilumine para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor e obrigado que por nos amar o Senhor está sempre nos chamando para perto do Senhor. Então nos conduz, ó Deus, neste tempo de reflexão da Tua palavra, para que sejamos alicerçados, santificados e norteados pela Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim oramos agradecidos, ó Pai, certos do Seu agir em nós. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Esse texto é maravilhoso, de 1 João 4. Desde o versículo 7, ele vem falando sobre o amor, que Deus é amor, que aquele que conhece o Senhor age em amor. Mas eu queria destacar, meus irmãos, esses dois versículos nesta noite, o 9 e o 10, e refletirmos sobre a ideia de que o amor de Deus é a resposta. Amém, meus irmãos? E aí você fala, resposta para quê, pastor? Então, irmão, eu arrisco dizer que nós podemos fazer variadas perguntas e ainda assim teremos como resposta final o amor de Deus. Obrigado, meu irmão. O amor de Deus. A gente tem perguntas sobre como será o dia de amanhã, como que vai ser essa semana, algumas decisões que eu tenho que tomar, algumas mudanças. Pastor, olha, algumas coisas estão acontecendo na minha vida e eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei como resolver, eu não sei por qual caminho eu devo ir, eu não sei exatamente o que fazer, pastor. Como eu posso encontrar a resposta? E, meu irmão, eu quero dizer que a resposta é o amor de Deus. A resposta para a nossa vida, a resposta para os nossos dilemas, a resposta para as nossas dificuldades. E muitas vezes, meus irmãos, nós sabemos que Deus está lá, que o seu amor está à nossa disposição, que Ele nos amou, que Ele nos ama, que Ele caminha conosco, mas parece às vezes que essa boa notícia não é o suficiente para a luta que nós estamos passando. Parece que nós dizemos assim, pastor, eu sei que Deus me ama, mas isso não está resolvendo. Será, meus irmãos, que nós estamos conseguindo encontrar o amor de Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos vivendo de forma que o amor de Deus não tem feito diferença, não pesa para as nossas decisões, não nos ajuda nas nossas aflições? Eu não sei. Às vezes parece que nós lidamos com o amor de Deus de uma forma muito técnica, né? Olha, Deus age dessa forma, olha, Deus não age dessa forma. Hoje de manhã nós falávamos na classe, como a Gabi aqui lembrou, sobre nós sermos igreja, a ideia de Deus ter um povo desde o Antigo Testamento, e hoje o povo de Deus se manifesta como igreja, e como que nós seremos igreja? Essa história do amor de Deus não chega em nós para morrer em nós, mas ela chega em nós para poder alcançar outras pessoas. E quando nós saímos da igreja, hoje, depois da IBD, nos deparamos com uma situação aqui, eu, o Jean e a Renata, de alguém que passou pela igreja precisando de ajuda. E a minha pergunta foi, acabamos de estudar sobre isso, como que nós vamos ser igreja agora? E aí tivemos uma conversa ali, um rapaz com 2 filhos, e olha, o que você entende que te ajuda agora? Dinheiro não, que dinheiro nós não temos.
E ele falou das necessidades e se juntou ali, eu, Jean e a Renata, e pudemos ajudá-lo. Aí depois eu dei um abração no Jean e falei, Jean, nós fomos igreja, cara. Nós fomos igreja. Alguém bateu aqui porque a porta estava aberta e ele precisava de ajuda, e a gente ministrou, a gente orou, a gente leu a Bíblia junto, a gente ajudou as crianças, tudo que estava ao nosso alcance ali a gente fez. Falei, nós fomos igreja e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia! Por causa desse amor, meus irmãos, que um dia nos alcançou e tem que transbordar de nós. Fique com a sua Bíblia aberta, meus irmãos, eu queria que nós olhássemos alguns versículos, a partir desses de 1 João capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Meus irmãos, devemos entender, à luz de Filipenses 2, o que significa Deus ter enviado Jesus para que nós pudéssemos ter vida nele. Meus irmãos, Jesus abriu mão de toda a sua glória. Jesus já estava no céu, sua glória estava com ele. E o texto de Filipenses 2 vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou. Deixou a sua glória para tomar a forma de homem, de ser humano, como eu e você. Teve sede, chorou, nasceu como uma criança indefesa. Mas isso para um Deus? Às vezes até algumas pessoas querem questionar a nossa fé e falar, mas o seu Deus morreu na cruz? Cara, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Nasceu como bebê, viveu como criança, mas deixou a sua glória. Isso já é humilhante. Deixar a sua glória para viver como um de nós. E ainda assim viveu de uma forma santa, de uma forma íntegra, e ainda assim morreu de uma forma humilhante. Deus mostra o seu amor, enviando Jesus, deixando a sua glória para que nós tivéssemos vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para o amor de Deus, recebemos esse amor, mas a gente não está disposto a abrir mão do nosso conforto. A gente não está disposto a abrir mão da nossa vontade. A gente não está disposto de abrir mão de algo que a gente sabe que alguém está precisando mais do que a gente. Meus irmãos, nós precisamos olhar, lembrar, viver, sentir, buscar o amor de Deus, para que isso sim acalme o nosso coração em tempos de tanta luta, dificuldade, lutas na mente que nós temos, mas para que isso também transborde de nós para outras pessoas. O amor de Deus não é só para nós, meus irmãos, e o mundo está totalmente carente do amor de Deus. De nós falarmos que Deus tem sim um plano para as pessoas, para toda a eternidade, de salvação, de vida eterna, e ajudar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser ajudados. Meus irmãos, pessoas à nossa volta precisam do amor de Deus, e esse amor muitas vezes tem parado em nós, e esse amor muitas vezes tem sido esquecido por nós. Olha o que Jesus fez, deixou toda a sua glória para poder vir aqui morrer como um ladrão, morrer como um traidor, como um criminoso, para que nós pudéssemos ter vida, meus irmãos. Essa mensagem é maravilhosa demais para passar pelos nossos dias sem nós darmos atenção. E aqui o texto, vamos ler o que está dizendo no texto. Para vivermos por meio dele, nós só temos vida por causa de Jesus, meu irmão. E às vezes nós temos deixado o nosso pecado, nossa carnalidade nos afastar do nosso Deus, nos afastar desse amor. Meus irmãos, quando João Batista enxergou Jesus, quando Jesus estava chegando até ele para ser batizado, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o Cordeiro de Deus,
o sangue do Cordeiro tem poder para perdoar todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. E a minha pergunta é, será que esse sangue não tem poder para perdoar os pecados que tem nos afastado de Deus? Às vezes você já se reconheceu pecador, entregou a sua vida para Jesus, mas luta com uma vida de pecado, de vício, de falta de amor. Você recebeu esse amor, mas você não distribui amor para as pessoas, não é amoroso, não tem conseguido viver de forma digna desse evangelho, de forma digna desse amor que nós recebemos. O Senhor veio, nos encontrou, nos tirou da lama do pecado, salvou o que estava perdido, nos deu vida nova. E talvez muitos de nós lembramos assim, pastor, eu me lembro quando eu estava no primeiro amor. Poxa, pastor, como eu queria voltar, como eu tinha fé, como eu buscava, como eu queria que esse amor alcançasse as pessoas. Meus irmãos, nós estamos a uma oração de voltar para o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Não é só saber que Ele nos ama, é deixar que esse amor impacte a nossa vida para que possa transbordar de nós. Eu sempre gosto de falar a respeito das coisas que o Senhor nos dá, na passagem de Jesus com a mulher samaritana. A água que Jesus ofereceu para aquela mulher, que era muito mais do que um balde d'água, não se tratava só de saciar a sede dela, mas de se tornar uma fonte a partir dela. Irmãos, era para nós que bebemos da água viva, estarmos transbordando da água viva. Para nós que experimentamos esse amor, estarmos transbordando desse amor. Porque foi por causa desse amor que Deus enviou o seu Filho para que nós vivêssemos por meio dele. E muitas vezes, irmãos, a gente tem dificuldade para entender o amor de Deus, porque a gente usa parâmetros nossos, parâmetros humanos. Então, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldades até de se relacionar com Deus por conta do relacionamento que teve com o pai, por exemplo. Algumas pessoas têm dificuldade de demonstrar amor, porque quando demonstraram amor foram muito feridas. Algumas pessoas foram abusadas, machucadas, perseguidas porque amaram. Então, como eu fui tratado mal quando eu amei, é melhor eu ficar com o pé atrás aqui. Senão eu vou amar de novo e vou me machucar de novo. E meus irmãos, o amor de Deus quando chega nas nossas vidas não é para isso. O amor de Deus nos cura, mas é para nós falarmos dessa cura para outras pessoas. Como que nós podemos viver, meus irmãos, com tamanha notícia tão maravilhosa e não espalhar essa notícia? Como é que nós vivemos dias, meses e talvez anos sem falar do amor de Deus para as pessoas? E aí o amor de Deus, ele nos constrange de uma forma, porque ele nos amou, meus irmãos, antes que nós pudéssemos fazer algo por ele. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus não amou esperando algo em troca. O amor de Deus entregou o seu Filho, e Deus prova o seu amor pelo fato de ter entregue o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. E aí hoje nós podemos falar, poxa pastor, eu recebi o amor de Deus, e eu amo a Deus, e eu quero espalhar esse amor, eu quero levar essa mensagem, hoje eu amo muito a Deus. Mas irmãos, isso só é possível, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém, igreja? Não tem mérito em nós que possa valer o amor de Deus. Agora nós procuramos viver de uma forma grata a esse amor, de uma forma obediente a esse amor, de uma forma que traga glória para esse que nos amou. Meus irmãos, a nossa vida é para conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Quando você não estiver fazendo uma coisa, esteja fazendo outra, meu irmão, mas por amor. Não é por peso, não é por obrigação, não é porque o seu líder fica sempre te cobrando, não, é porque eu fui amado.
Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era, eu sei as minhas lutas, eu sei das minhas dificuldades, eu sei das minhas transgressões, eu sei da minha história, e ainda assim eu fui amado. Pastor, quando eu olho para o amor de Deus, eu só tenho uma certeza: eu não merecia. E nós estamos aqui para confirmar, realmente você não merecia. Realmente eu não merecia. Realmente nenhum de nós merecíamos o amor de Deus. Mas Ele prova o seu amor mostrando, versículo 10, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. A gente vai falar sobre isso já. Meu irmão, como que nós fazemos para conhecer mais a Deus, para estar mais próximo, para conhecer esse amor? Nós devemos buscá-lo, devemos conhecê-lo, meu irmão. Pastor, eu sinto uma sede, eu preciso conhecer mais de Jesus. Meu irmão, não importa se você já fez isso quantas vezes. Pegue o Evangelho de João, meu irmão, e leia, releia. Escute o que o Senhor Jesus está falando ali sobre si mesmo. Fala, pastor, eu sou de Jesus, mas eu sinto que eu preciso de mais dele na minha vida. Meu irmão, devora o Evangelho de João. Lá Jesus está falando, olha, eu sou a água que sacia a sede, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos, tudo que nós precisamos, aquilo que nós temos talvez perguntado lá no nosso íntimo, a resposta é o amor de Deus, meus irmãos. E a manifestação dele através de Jesus Cristo, e a manifestação dele através do sustento que ele tem nos dado, e a manifestação dele porque ele muitas vezes é o único que tem enxugado as nossas lágrimas. É somente ele que alcança o nosso coração, aonde ninguém alcança, e a resposta dele para isso é amor. A resposta para isso é graça. A resposta para isso é misericórdia. E nós temos andado cansados, pesados. Alguns não aguentam mais, alguns não veem mais saída. E Deus a cada dia mostrando o seu amor. E Deus a cada dia dando a oportunidade de nós amarmos. E Deus nos amando mesmo no meio da luta, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da dificuldade. A palavra de Deus diz que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! O que você imagina, meu irmão, que está te afastando do amor de Deus? Conforme Romanos 8, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Então o que tem nos separado? Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus aí está no Sermão do Monte. Lembre-se que eu falei, meus irmãos, que nós precisamos dar importância para duas coisas nessa vida: conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Esse texto é muito conhecido, meus irmãos. Fala sobre construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
Esse texto, meus irmãos, vai nos lembrar que nós devemos conhecer ao Senhor, fazê-lo conhecido e obedecê-lo. Amém, meus irmãos? Obediência faz parte da nossa vida cristã. Obediência faz parte da vida daquele que recebeu a esse amor. E aí, meu irmão, se você olhar aqui rapidamente esse ensino de Jesus, você vai ver que 3 coisas foram comuns nas 2 histórias desses construtores aqui da casa. Os 2 ouviram as palavras, os 2 construíram uma casa, e os 2 tiveram uma experiência de tempestade. Assim como, meus irmãos, às vezes a gente questiona um pouco, né? A gente olha lá como a vida do ímpio, daquele que não serve a Deus, como a vida dele está boa, né? E a gente está lutando, está batalhando, está tendo luta que às vezes a gente está perdendo. A gente fala, poxa, mas olha lá, o cara está construindo, está prosperando, está dando certo. Olha a família linda que ele tem, eu pagando um preço aqui terrível. E eu orando, colocando minha vida, minha família no altar e nada está dando certo. Irmão, temos que ouvir a palavra de Deus, mas esse texto ele chama a atenção para um homem que ouve as palavras e as pratica. Ou seja, que obedece a palavra que é ensinada. Então, nós ouvimos aqui, ouvimos domingo após domingo, ouvimos quando estamos na igreja, ouvimos no nosso devocional. Deus quer falar de várias formas e Ele fala conosco e nós ouvimos. E aí agora nós vamos decidir, vamos obedecer, praticar ou não? Porque aquele que pratica é como um homem prudente. Aquele que não pratica também está construindo uma casa. Também está vivendo, também está correndo atrás, também está fazendo as suas coisas. Agora, tão certo como está construindo uma casa, é que virão as tempestades, é que virão as chuvas, é que virão os ventos. E quem é que vai permanecer? Aquele que estiver com a vida firmada sobre a rocha. Aquele que estiver com a sua vida firmada no amor de Deus. Amém, meus irmãos? A gente passa por tempestade na vida, sim ou não? Talvez está passando por uma agora. Talvez deixou a tempestade em casa lá, quando voltar vai ter que encontrar. Talvez deixou no trabalho, vai ter que encontrar amanhã quando voltar. E a minha pergunta, semelhante àquela que eu fiz de manhã, e se nós construirmos a casa sobre a rocha, se nós prevalecermos na tempestade, mas o Senhor tiver reservado para a gente do lado de lá o nosso tesouro, a gente vai permanecer fiel, meus irmãos? A gente vai continuar obedecendo e construindo a casa sobre a rocha? Mesmo quando a gente tiver pergunta que a gente não tiver resposta? Mesmo quando a gente achar que o amor de Deus não é a resposta? Mesmo quando você achar que a adversidade está tão grande, que talvez faça até você duvidar do amor de Deus, você vai continuar construindo sobre a rocha? Eu oro para que sim, meu irmão, para que o Senhor nos dê, que eu também estou nesse bolo aí, meus irmãos. Para que o Senhor nos dê fé, força, confiança no amor dEle, para que a gente consiga continuar edificando a nossa casa sobre a rocha. Meus irmãos, nós servimos ao Deus que deu ao seu Filho toda a autoridade sobre o céu e a terra, que deu a Ele o nome que está sobre todo o nome. Meus irmãos, aonde que está o nosso coração? Aonde que está o nosso temor? Por que que muitas vezes o medo toma conta do nosso coração? Ou medo de um passado que volte, ou medo de um futuro que ainda vai acontecer. Quando estamos muito presos no passado, somos visitados pela angústia, pela tristeza, pela depressão.
Quando estamos com o coração preso no futuro, somos visitados pela ansiedade, pela agonia, às vezes até pela dor de não saber o que vai acontecer. Por que a gente quer tanto estar no controle das coisas? Por que a gente não confia nesse amor que realizou tão grande salvação nas nossas vidas? Será que Deus deixará nos faltar algo, meus irmãos? Será que esse amor não vai cuidar de nós em todas as coisas? Será que aquele que entregou o seu próprio filho não nos dará com ele também todas as coisas? É isso que diz Romanos 8, mas daqui a pouco a gente fala. Meus irmãos, nós precisamos crer ainda mais nesse amor que fez essa obra tão maravilhosa, sem que nós pudéssemos amar, fez antes que nós viéssemos ao mundo. Quando Jesus na cruz fala, olha Pai, está consumado o quê? Está consumado o plano de morrer em favor daqueles que creem. Se nós somos os que creem, se nós somos salvos, por que nós não estamos confiando no amor de Deus? Por que não confiamos que seu amor vai suprir? Por que não confiamos que seu amor vai tirar esse vazio que às vezes dá? Por que não confiamos que o seu amor vai nos direcionar, nos conduzir, nos consolar se a situação fugir do controle? Aliás, no fundo, meus irmãos, a gente não tem controle de quase nada. Todos os planos que a gente faz, os sonhos que a gente tem, que controle a gente tem? Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, da obra de Jesus na cruz. Voltando lá para 1 João, capítulo 4, no versículo 10. Enviou o seu Filho, Ele nos amou primeiro, enviou o seu Filho como propiciação. O que é isso? Ele foi oferecido no lugar. Aquele que crê em Jesus é declarado justo, é justificado. Olha, a partir de agora, Haroldo, você não tem mais culpa, você foi justificado. A culpa que você tem por causa do pecado foi removida. E isso, meus irmãos, é que devia ser o nosso combustível para todo dia. Fala, Senhor, mais um dia eu acordei merecendo ir para o inferno. E mais um dia eu te louvo, porque o Senhor tirou essa culpa. Porque o Senhor enviou o seu Filho, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse viver. Agora, nós podemos ter uma vida de santidade, porque a culpa foi tirada de nós. E essa salvação, meus irmãos, eu já disse isso aqui, vou dizer novamente. A salvação efetuada por Jesus a nós, ela é completa, porque ela é salvação no passado, no presente e no futuro. Por que do passado? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? No presente, a salvação nos livra também do pecado, porque diz, o pecado não dominará sobre vós. Nós podemos lutar, meu irmão, com essa vontade ruim, com esse coração inclinado para o mal, com essa carnalidade. A gente pode lutar. Ele não nos domina mais. A gente pode lutar para ter uma vida de santidade. A gente pode lutar para obedecer o seja um santo, porque eu sou santo. E no futuro, meus irmãos, quando acabar aqui a nossa luta, para toda a eternidade, nós estaremos livres do pecado para todo sempre. Aleluia! Essa luta vai acabar um dia, meu irmão. Vai acabar. O choro, a luta, o luto, a tristeza, o sentimento de culpa quando nós pecamos, tudo isso vai acabar um dia. Por enquanto é luta. É conhecendo Jesus e fazendo Ele conhecido. É se firmando nesse amor e transbordando desse amor a cada dia. E Jesus foi oferecido para nos substituir. Porque o que nós merecíamos é a ira de Deus. Alguns vão sofrer com a ira de Deus para toda a eternidade. Aqueles que rejeitarem a esse amor.
E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque muitas vezes os nossos medos nos afastam do amor de Deus. Você conhece o Senhor, você entregou a sua vida, mas você tem medo. Tem medo do futuro, tem medo do que pode acontecer. A gente confia muito naquilo que a gente conquistou, naquilo que a gente construiu, e o medo de perder isso é muito grande. Como eu disse, às vezes é medo do passado, às vezes é medo do futuro. Às vezes é medo de que o Senhor vai prover. Às vezes é medo da morte, às vezes é a vida sentimental que não está boa. Vai melhorar? Não vai? Vai casar? Não vai? O que vai acontecer da minha vida? Eu não sei. E tudo isso, como é que vai ser meus filhos? Como é que vai ser a criação dos meus netos? Como que eu vou deixar as coisas? Preocupação. Cada fase da vida trazem as suas preocupações. Agora, para cada uma dessas fases, onde mudam as questões, a resposta continua sendo o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar a sua atenção, ainda no capítulo 4 de 1 João, porque quando a gente fala de medo, muitas vezes nós somos levados a pensar no seguinte: o contrário de medo é o quê? Coragem. Você fala, querido, você está com medo de alguma coisa? Te encorajo a fazer. Você está com medo disso? Então vou te dar mais informações para que você possa tranquilizar esse medo. Às vezes está só faltando algumas informações para você ser livre do medo. Mas olha o que vai dizer o versículo 18 desse mesmo capítulo 4 de João. Lembra que esse texto está falando do amor de Deus, desde o versículo 7. E ele vai dizer assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então olha que interessante, olhando à luz desse texto, meu irmão, você tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas você tem um medo que está maior do que a sua confiança no amor de Deus? Então tem algo a ser resolvido aí. Porque ao contrário de falar, se você está com medo, tenha coragem. Eu quero dizer, se você está com medo, creia no amor de Deus. Creia na providência de Deus. Creia na direção de Deus. Creia, meu irmão. Fica de lição de casa para nós aqui lermos mais uma vez Romanos 8. Caminhando para o final aqui, meus irmãos, eu quero ler um trecho de Romanos 8 com os irmãos. Certamente, um dos meus textos marcados no meu coração. Romanos 8 já começa assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho medo de condenação, meus irmãos, sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. Pelo contrário, é porque Jesus me justificou. Porque Jesus me declarou justo. Porque Jesus se entregou no meu lugar. E é por isso que não há condenação para a sua vida, meu irmão, se a sua vida estiver firmada no amor de Deus. Jamais para o final do capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, eu oro isso todas as noites com meus filhos. Eu falo, Senhor, obrigado, porque se o Senhor é por nós, quem que vai ser contra nós? Aonde que está o nosso medo, meu irmão? Por que aquele que é o amor perfeito não está conseguindo lançar fora os medos da nossa vida?
Continua, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todo nós entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Acabamos de ler isso lá em 1 João. Ele mostra o seu amor entregando o seu filho para que nós pudéssemos viver por ele. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não há quem possa te acusar, meu irmão. É Deus que te justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nos ama, veio, morreu, ressuscitou e ainda intercede por nós. A quem temeremos, meus irmãos? Do que nós temos medo? Se o amor de Deus é a resposta para todas as coisas, para tudo aquilo que importa, nós podemos estar firmados no amor de Deus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí você pode, meu irmão, tentar identificar se você tem passado por alguma dessas situações. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 37. Em todas essas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, meu irmão. Sua luta, sua dificuldade, perseguição, adversidade, anjo, demônio, no céu, na terra, debaixo da terra, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E muitas vezes a gente entrega os pontos muito fácil, meu irmão. A gente tem acesso a esse amor de Deus. E ainda assim a gente deixa para lá, a gente desiste, a gente quer fazer do nosso jeito, na nossa força, no nosso tempo. E o amor de Deus, eu sei que Deus me ama, mas deixa eu resolver minha vida aqui. E na maioria das vezes a gente só se coloca em confusão porque a gente quer fazer as coisas do jeito do mundo, né? E quem é filho de Deus não presta para fazer coisas do mundo, que vai se fazer inimigo de Deus. Quando tiver com medo, meu irmão, leia Romanos 8. Se não souber o que fazer, leia. Tem muito mais coisa aqui que é maravilhoso. Leia Romanos 8, deixa Deus falar com você. O amor de Deus, meus irmãos, é a resposta para a nossa vida. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? O amor de Deus é a resposta para a vida, porque Ele sendo por nós, quem será contra nós? O amor de Deus é a resposta para a vida, porque sendo Ele quem nos justifica, ninguém pode nos acusar, meus irmãos. É Ele quem justifica os filhos dEle. O amor de Deus é a resposta para a vida, porque Ele veio, morreu, ressuscitou e intercede por nós junto ao Pai. O amor de Deus é a resposta, meu irmão, porque Ele nos dá vida, nos dá nova vida, uma vida plena em Cristo e nos dá a vida eterna. O amor de Deus, meus irmãos, é a resposta para a vida, porque absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia.
Nessa noite, meu irmão, a minha oração é que você seja encorajado a confiar no amor de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, e na verdade também nem importa, sabe? Não importa se você hoje está mal ou se hoje você está bem. Certamente tem mais do amor de Deus para você receber na sua vida. Agora você precisa crer que Deus te ama, que esse amor está a uma oração de distância da sua vida e deixar que o amor do Senhor direcione, que o amor do Senhor refrigere, que o amor do Senhor seja o bálsamo, que o amor do Senhor cure, que o amor do Senhor demonstrado em Cristo Jesus traga novas perspectivas para a nossa vida. Amém, meus irmãos?